pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal I Love the Bible, com a participação de Mamãe Lari Kids. Isso. E qual vai ser o assunto do vídeo de hoje, Manu? Ou Eloá? A terceira viagem missionária de Paulo. A terceira viagem missionária de Paulo. Estamos no livro de Atos, Estamos quase concluindo a playlist do livro de Atos e vamos falar hoje da terceira viagem missionária, os principais acontecimentos, Por quê? Essa terceira viagem, ela engloba vários capítulos do livro de Atos. Se eu não me engano, 2 ou 3 capítulos, Lá do capítulo 18 em diante. Então, Paulo retornou, Terminou ali a segunda viagem, foi para Jerusalém, Ficou ali um pouquinho, depois retornou para a base dele. Onde que era a base dele, a igreja dele, de Paulo? Não sei. Era a igreja de Antioquia, da Síria. Porque tinha duas Antioquia, Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia, Duas províncias diferentes. É como se fosse dois estados diferentes, São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Então, Paulo pertencia à igreja de Antioquia da Síria, Então ele ficou ali um tempo, depois que retornou da segunda viagem, ficou ali um tempo e começou a terceira viagem, Então vamos falar ele cruzou a Galácia ali, foi para Éfeso, E é uma cidade ali da Ásia Menor, Quando eu falo Ásia Menor, nos dias de hoje, qual país seria? Eu ia falar Turquia. Hã? Turquia. A Turquia, Eu ia Então, falar Brasil. Brasil, É mais gostoso. Já fica no ar. Então, Ásia Menor era a Turquia, É a atual Turquia. Então, lá em Éfeso, Paulo foi para Éfeso, o primeiro lugar ali que ele foi, na terceira viagem, Ele encontrou alguns discípulos ali, que não tinham, discípulos de João Batista, que não tinham conhecimento completo do Evangelho, E Paulo batizou eles em nome de Jesus, Por quê? Paulo perguntou ali, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Aí eles falaram o quê? Mas a gente nunca ouviu falar de Espírito Santo. Aí Paulo perguntou, mas de que batismo então vocês estão fazendo? Aí eles falaram, o batismo de João Batista, o de arrependimento, Aí Paulo explicou para eles que tem o batismo de Jesus, que é com o Espírito Santo e com fogo, E aí eles foram batizados e receberam o Espírito Santo, E aí ele permaneceu em Éfeso, por cerca de 3 anos, ensinando na escola de Tirano. Por quê? Porque os judeus ali começaram a tesourar ele, Ah, não vai mais pregar na sinagoga, não. Os judeus tinham inveja dele, Eles não queriam que fosse implantado o cristianismo, Eles queriam manter ali no judaísmo. Então, barraram ele ali na sinagoga, então ele acabou ensinando na escola de Tirano, E realizando milagres ali na região, Ele confrontou também, lá em Éfeso, a oposição do ourives de Artemis, Porque lá em Éfeso tinha o templo da deusa Artemis, ou da deusa Diana, certo? Se eu não me engano, ela é irmã do deus Apolo. Deuses gregos, ou romanos. Então, eles adoravam essa deusa e construíam imagem
né? Construiu imagem do templo de Ártemis. E eles ganhavam dinheiro com isso, né? E começaram a ficar bravo com o apóstolo Paulo. Poxa, Paulo tá pregando aí o cristianismo, né? Que tem que adorar somente um Deus e não pode construir imagem. Ele está acabando com o nosso negócio. Vamos criar confusão com ele, né? E acabaram criando confusão ali com Paulo, né? Querendo matar ele e tudo mais, né? E o pessoal ficou bravo com ele, né? Mas fazer o quê, né? Tem que falar a verdade, não é verdade? Né? Não pode mentir. Não pode mentir, né? Não pode construir imagens, né? Em seguida, ele foi para Macedônia e para Grécia, né? Então, Paulo viajou para Macedônia e a Grécia, visitando várias cidades, incluindo Filipos, Tessalônica e Bereia. Ele foi nesses lugares na segunda viagem, lembra? Então, o que ele estava fazendo lá de novo, Eloá? Se ele já tinha ido lá na segunda viagem. O que você acha, Manu? Pregar de novo? Pregar de novo, né? Ele estava fiscalizando para ver se eles tinham aprendido mesmo a palavra de Deus, para ver se a igreja estava crescendo, estava saudável, para ver se eles não estavam distorcendo a palavra, né? Então, ele retornou a essas cidades aí, né? Muitas cidades que ele fez na primeira e na segunda viagem, ele retornou na terceira também, e mais algumas outras, né? Aí ele continuou a pregar, né? Lembrando, ó, em Filipos, o que aconteceu em Filipos? Ele foi preso lá, né? Com Silas. Em Tessalônica, na segunda viagem, né? Teve aquela confusão lá, né? Os tessalonicenses. Em Bereia, os bereanos conferiam tudo que Paulo pregava na Bíblia, né? Então, e tudo isso aconteceu na segunda viagem. E Paulo retornou lá na terceira viagem. Então ele continuou a pregar, a fortalecer as igrejas na região, né? Apesar de toda a oposição dos judeus, não é verdade? Em seguida, ele foi para Corinto, né? Paulo chegou a Corinto, onde ele conheceu quem? Áquila e Priscila, Áquila e Priscila, né? Quem eram Áquila e Priscila? Eles eram judeus, né, que se tornaram importantes colaboradores, né, da obra de Deus, né? Eles, assim como Paulo, eles eram fabricantes de barracas, né? Barraca, eu adoro fazer barraca. Tendas. Então, Paulo pregou, né, na sinagoga ali em Corintos, né? Mas enfrentou resistência dos judeus e mudou seu foco para os gentios, né? Porque foi assim que a palavra chegou até nós, porque os judeus fecharam o coração deles para a palavra de Deus e os apóstolos tiveram que pregar para os gentios. Glória a Deus, né? Senão a gente nunca ia conhecer a Deus, não é verdade? Então, e Paulo permaneceu ali em Corinto 18 meses, estabelecendo uma comunidade cristã forte, né? Aí ele retorna a Jerusalém, né? No final da viagem dele, retorna a Jerusalém. Após concluir seu ministério em Corinto, Paulo navegou de volta à Síria, parando em Éfeso, Cesareia e Jerusalém, né? Foi descendo o mapa ali, né? E participou das festas judaicas em Jerusalém, né? Só que ali ele enfrentou uma grande oposição, né, dos judeus, né? Ele enfrentou uma grande oposição. E, por fim, ele retornou a Antioquia, né? Depois de sua estadia em Jerusalém, Paulo retornou a Antioquia da Síria, né? Ou seja, retornou para a sua igreja base, né? Concluindo a sua terceira viagem missionária, né? Então, esse é o relato, é o resumo da terceira viagem de Paulo. Ok? Gostaram do vídeo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.